que são necessários, que deverão ser feitos amanhã, mas que não poderiam ser feitos hoje aí, nem mesmo os pênaltis, cruzamentos, posicionamento de defesa, de ataque, tudo isso ele não fez e não dá para fazer, vai ser feito amanhã e tal. Então não é toda hora que dá para usar esse tipo de treino, mas tem um momento de ganhar essa energia, eu acho que é válido sim. Com relação à iniciativa, ousadia, etc., eu também concordo com a Mari, não dá para ficar lá atrás, não vai ficar esperando o Flamengo vir para cima. Mas eu acho que tem que ter iniciativa, mas não tem que ter ousadia, não. Não dá para querer fazer trocação. Ousadia e alegria, não? Não, vamos para cima do Flamengo, não. Opa, olha o respeito, olha o respeito. Terceira marcha. Não fica lá atrás, não vai pôr ré, não vai colocar ré. Mas não vai achar que... E nem ficar no ponto morto, né? Exato. Ponto morto vai ser um problema. Vai no sexta também, desde o início, já não, calma. O Flamengo está do outro lado, o Flamengo dono do campo, dono da torcida. Me parece, não sei, acho que são 3.900 corintianos, Exato. Não é isso que vão ter direito? E eu acho que o Corinthians, lógico, não pode ficar lá atrás. Agora, tem que respeitar, né? Sim. Eu acho que houve isso aqui também por parte do Flamengo, né? O Flamengo também queria ser ousado aqui, o Flamengo quis ter iniciativa, teve um pouco, mas fica sempre naquela assim, ó. Cozinhar. Vontade de ganhar, tem o medo de perder, tem tudo isso em jogo. Mas na quarta-feira... Não tem jeito, vai definir o campeão da Copa do Brasil. Não precisa ir para cima com tudo, não. Vamos devagar. São as estratégias. Falando em estratégia, o nosso Fabrício da Fiel montou uma estratégia para a dupla Lili e Renato. Vocês estão convocados para participarem daqui a pouco do nosso clube, mas vão falar também sobre o jogo fora de campo. Porque o jogo falado está quentíssimo entre Flamengo e Corinthians. Então se protejam do frio e voltem aquecidos, porque o debate será quente. Tá bom, dupla? Então bora. Vamos aquecendo por aqui, né? Obrigado, meu irmão. Valeu. Valeu. Até já, hein? A gente conta com vocês aqui. Ozinho, essa pergunta... vai ser feita para você, mas antes uma pergunta para a galera, participando da nossa hashtag ESPNFCBR. É uma pergunta direta e a mais importante nessa decisão aí de Flamengo e Corinthians. Na sua opinião, quem vai ser o campeão da Copa do Brasil? É a nossa enquete, hashtag ESPNFCBR. Quem vai ser o campeão, hein? Flamengo ou Corinthians? Para entupir as nossas redes sociais com a hashtag ESPNFCBR. Ô Tetra, você em campo, além de técnico, era tático e também um estrategista. Qual deve ser a postura do Corinthians no Maracanã, na sua avaliação, hein, Tetra? Então, João, não dá para querer uma coisa diferente que o Corinthians não fez. Até os companheiros estavam falando de ousadia. O que seria a ousadia do Corinthians? Colocar mais atacantes? Adiantar a marcação, pressionar o Flamengo na saída de bola? Não vejo nem isso como ousadia. Isso eu acho que o Vitor Pereira vai até fazer. Bola parada para sair jogando, ele até deve adiantar e pressionar para não deixar o Flamengo vir tocando. Mas quando o Flamengo quebra essas linhas de marcação, é normal ele baixar a linha, porque ele fez isso no primeiro jogo. Quem teve na maior parte do jogo a bola, quem ficou com a bola circulando, acho até lentamente, foi o Flamengo. Acho que até não teve... não foi tão ofensivo como ou na sua posse de bola, não foi tão intenso, né? Não foi rápido o Flamengo. Facilitou até um pouco a marcação. Teve chances, bola na trave, boas defesas do Cássio. E achei que o Corinthians, que eu acho que tem que repetir isso, quando teve essa bola, foi até mais objetivo. Várias vezes o Renato Augusto, ele teve condição de, naquele lancezinho que ele gosta, de pegar na intermediária, nas costas do volante do Flamengo, do Thiago Maia ou do Vidal, e ter aquela chance da finalização. É porque ele estou para fora, né, errou alguns chutes. Mas assim, não dá para o Vitor Pereira querer fazer uma coisa que ele não fez durante a temporada toda, né? Ele tem um Roger Guedes vivendo um melhor momento, um Yuri Alberto, que é um jogador que tem uma certa velocidade, tem movimentação, vai escolher o lado do campo, vai de Adson, mais 1 contra 1, mais drible, vai com o Mosquito, que acho que taticamente
posiciona, marca melhor, é uma escolha que ele vai fazer, mas não tem o que inventar muito, não. Agora, eu concordo. Baixar essas linhas, ficar lá atrás, deixando o Flamengo circular essa bola no campo ofensivo, é um perigo muito grande. Mas um Corinthians, para mim, a estratégia é não deixar Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta tomar conta do jogo. Aí o Veras, o Duqueiroz, o próprio Renato Augusto, o Roger Guedes, ou o Adson, ou o Mosquito, esses jogadores, compactarem nesse meio e serem intensos em diminuir o espaço desses jogadores. Se deixar esses caras criarem as jogadas, organizarem, ter tempo de levantar a cabeça, é um perigo muito grande para o Corinthians. Então, assim, a estratégia é essa. Uma marcação muito intensa, forte nesse meio campo, mas com uma roubada de bola e ter que espetar também o Flamengo. Ele tem jogadores para isso. O Corinthians tem jogadores para buscar também a jogada ofensiva. Então, é um jogo de trocação? Não. Porque o Flamengo, na trocação, o Corinthians der espaço, o Flamengo tem muito mais jogadores decisivos. Agora, um Corinthians que com a bola tem que agredir. Tem que tentar também, porque tem time para isso. Perfeito. O Flamengo manteve a sua rotina. O Corinthians abriu os portões para a Fiel acompanhar o treinamento e o Flamengo se mantém fechado no Ninho do Urubu. No sábado, contra o Atlético Mineiro, poupou todos os titulares, à exceção do goleiro Santos. Treinou esses dias todos no Ninho do Urubu, a portas fechadas, sem acesso de ninguém. Dorival Júnior preparando o time, que não terá João Gomes. E Vidal deve ser o jogador escolhido para ocupar o espaço aí deixado pelo João Gomes. Flamengo fechado, se preparando aí para essa final. Acho que ele não marca tão bem quanto o João Gomes, né? O João Gomes, para mim, é o melhor marcador ali daquele meio, né? Com o Thiago do lado ali e tal. Acho que faz falta. Tem toda a experiência dele, o outro é um menino, né? Gosta de muito ao ataque também, o Vidal, enfim. Ele sabe se impor ali. Agora, não sei se terá pernas também para um jogo rápido, se for um jogo muito dinâmico para 90 minutos. E aí, é uma questão. É uma questão. E aí, qual que seria a opção ao substituí-lo? Não imagino o Diego. Não imagino. Tem que botar alguém mais jovem ali. Caso o Vidal não consiga resistir. Alguns comentam o seguinte, que o Dorival não colocou o Mateuzinho no meio-campo à toa, sábado contra o Atlético Mineiro. E o Mateuzinho, né? Não sei se vocês acompanharam a partida, é claro, a atuação dele agradou. Então foi bem, né? Muita gente acha que o Mateuzinho, na hora que o Vidal não aguentar mais o ritmo do jogo, pode ser uma opção de substituição. Mas sai com o Vidal, sai jogando com o Vidal, seria o caso. É o mais provável. Mas é curioso que o Mateuzinho jogou melhor como meia do que vinha jogando como lateral. Exato. Jogando de forma muito consciente do papel de marcação, sobretudo, que ele deveria fazer. E o Corinthians, qual foi a estratégia contra o Flamengo? Aumentar um tom na intensidade. O Corinthians necessariamente precisa igualar na parte técnica, na mobilidade que o ataque do Flamengo tem. Então, para isso, o Vitor Pereira optou por ter um time 100% intenso em 100% do tempo. Por isso ele faz as trocas, algumas até questionáveis, mas que funcionaram, para deixar o time fresco nas palavras dele. E o Flamengo vai ter de se atentar a isso agora que tem o Vidal. O Vidal não é um jogador capaz de sustentar a intensidade 100% o tempo inteiro, 90 minutos. Então, provavelmente, já é uma mexida cantada para o Dorival. Se esse ensaio... Como é a entrada do Vidal, né? Normalmente a entrada do Vidal e do Cebolinha. Uma certeza é que Cebolinha e Vidal vão entrar. E agora é que possivelmente o Vidal entrando como titular, ele tenha de sair. Se fosse um jogo em que o Flamengo tivesse um jogo de campeonato brasileiro regular da temporada, pode ser que o Vidal conseguisse atuar os 90 minutos, porque ali é jogo que ele vai ter mais a bola no pé, não vai precisar fazer tanta recomposição, mas por se tratar de uma final, de um rival como o Corinthians, que já adotou essa estratégia de jogo, de imprimir muita intensidade no meio-campo. A gente viu até um Renato Augusto se movimentando e dando tudo. Entregou o que tinha para entregar e foi substituído. E eu imagino que o Vitor Pereira vai falar com o Renato. Renato, vai até onde aguentar, no seu máximo. Então, com esse Corinthians muito móvel no meio-campo, o Flamengo vai precisar se resguardar. Para mim, uma atitude acertada é não considerar o Diego como opção. Diego Ribas
para mim, hoje, para jogar um jogo desse tipo, nem mesmo de campeonato brasileiro. A não ser que o jogo esteja 100% decidido, assim, no máximo. Para outro cenário, né? De difícil. Segurar a bola, de dosar. Mas para um jogo em que o Flamengo ainda vai precisar buscar um gol, Diego não é opção. O Mateuzinho, pelo menos, manteve essa ideia de uma intensidade parecida com a do João Gomes. Dá a mesma dinâmica, dá a mesma qualidade do João Gomes, principalmente no ataque? Não. Mas, do ponto de vista do Flamengo precisar se resguardar em contra-ataques, fechar os espaços do Corinthians, o Mateuzinho cumpriu muito bem a função e surpreendeu pela consciência que ele teve na posição, embora não seja um volante de origem. Ele foi mais participativo do que o Vitor Hugo, inclusive, na partida. O Vitor Hugo, que em teoria é esse meio-campista, né? Que o próprio Dorival, quando primeira vez que usou, o Vitor Hugo usou um pouquinho mais ele recuado, depois começou a deixar ele mais à vontade, mas na partida agora de Campeonato Brasileiro, o Mateuzinho participou do jogo muito mais que o Vitor Hugo. A grande verdade é que não tem substituto para o João Gomes, né? Não tem. Assim, é uma característica única, é muito difícil ter alguém parecido com ele, ampliando um pouquinho, tá? Saindo do Flamengo, tô falando no Brasil ali. Mas não é mau negócio ter o Vidal como substituto. Mas é diferente, né? Sim, é diferente. É diferente. Mas essa diferença também é boa. É uma diferença boa. Se a gente olhar pelo lado do Flamengo, que vai ser um jogo propositivo, o time que está em casa e a qualidade que o Vidal dá na saída de bola... Que ele tá, né? E você ganha por esse lado também. O Flamengo vai ter mais qualidade para tocar, para sair, para furar esse bloqueio inicial do Corinthians, a primeira linha de marcação. Então, se perde um pouco de intensidade com o João Gomes, ganha em muita qualidade na saída de bola, sobretudo no jogo que o Flamengo vai ter de ter o controle e ter a iniciativa da partida. Lembrando que o Pulgar, que poderia ser um substituto, não está inscrito na Copa do Brasil, assim como o Varela. Ozinho, não teremos a dupla Thiago Maia e João Gomes, mas provavelmente teremos a dupla Thiago Maia e Vidal. O que muda, hein, Tetra? Sim, os companheiros falaram bem, né? O garoto tá no momento dele, a dinâmica de jogo, né? A intensidade dele, a movimentação é muito maior, dá mais velocidade ao jogo e até na recomposição, na marcação, né? Tem, assim, a juventude a seu favor, chega muito rápido nas bolas. Agora, o Vidal é muito experiente. O Vidal ocupa bem os espaços, tem a leitura do jogo, o Thiago Maia fica muito mais, né? Aí, assim, aquela coisa, com o Vidal, o Thiago Maia não vai sair tanto. Com o João Gomes, às vezes, o Thiago Maia até sai mais, chega ali na entrada da área adversária. Acho que com o Vidal ele fica mais de primeiro mesmo, fica específico o Vidal como um segundo, o cara da criação ali junto. O que acontece? O João Gomes, jogando, é ele que sai pelo lado esquerdo, né? O Arrascaeta fica até mais centralizado, infiltra mais na área, se movimenta por todos os lados. Porque o João Gomes faz essa dupla com o Felipe Luiz pelo lado esquerdo. Ele que chega muito ali. Não sei se o Vidal vai fazer isso. Aí, de repente, o Felipe Luiz vai ter que construir mais, vai ter que adiantar um pouquinho mais e o Arrascaeta ocupar um pouquinho, junto com o Pedro, esse lado esquerdo, para o Vidal vir construindo o jogo. E eu acho que é o seguinte, se chegar num segundo tempo, o Flamengo não está com vantagem no placar, não fez o gol, a estratégia não vai ser botar o Mateuzinho, vai ser botar o Everton Cebolinha, que jogou bem, que fez gol. Aí acredito que traz o Everton Ribeiro um pouquinho mais para um segundo homem perto do Thiago Maia, né? Aí vai sacrificar, vai sair o Vidal ou ele, né? Depende de como esteja no jogo. Se o Vidal tá bem fisicamente, tá rendendo um bom jogo, e é o Everton Ribeiro que não tá bem, aí sim entra o Cebolinha para dar amplitude pelo lado esquerdo, para ser o cara da velocidade, ser o do drible, com o Gabigol mais pelo lado direito, o Pedro mais centralizado e o Arrascaeta mais como um meia. Então acho que a opção ofensiva, o Flamengo precisando fazer gol, não vai ser o Mateuzinho, vai ser o Everton Cebolinha, ele abrindo mão de um dos volantes, que seria o Vidal e o Everton Ribeiro fazendo esse segundo homem. Agora o Flamengo está com a vantagem, o Vidal cansou, aí pode ser o Mateuzinho. É interessante essa leitura feita pelo Zinho, né? Vai depender do momento do jogo, do resultado. Curtiu o Mateuzinho ali na volância, como a galera fala? Ele foi bem, Tetra? Olha, ele deu conta do recado, me surpreendeu. Ele, quando veio para o Flamengo, né? Ele veio ainda para a categoria de base, para o Sub-20, ele veio com essa possibilidade de jogar na lateral também como volante, fazer um segundo volante pelo lado direito.
E ele atuou, claro, muito mais, né? Jogou muito mais, tanto na base como no profissional, na lateral direita. Mas tem qualidade para fazer essa função, né? É um garoto com bom preparo físico, com intensidade de jogo, faz um lado direito ali para se juntar com o Rodinei, podem até trocar de posição, caso esteja aberto eles podem trocar, se o Rodinei passa e o Rodinei é uma opção ofensiva, essa pode ser uma leitura do Dorival, com o Mateuzinho, eu libero bem o Rodinei, que é muito forte ofensivamente, e é muito cobrado na parte defensiva, e tem o Roger Guedes ali, ele ter um Mateuzinho para na hora que o Rodinei sai, fazer a cobertura, e é o cara que sabe jogar e joga como lateral, é interessante também. O Dorival pensa nisso, né? É isso aí. Vamos lá, né, Mari Pereira? Vamos ver o que vai fazer do Dorival, que dizem que está dormindo muito pouco, cerca de 3 horas por noite, porque o Dorival sabe... Estou pensando no técnico do Juventude, os caras lá embaixo, o Dorival, com esse time todo na volta dormindo um pouco. Não, isso é evidente. Você lembra da história da conversa aqui no bar? Aqui, a responsabilidade é maior. Dorival, como diria o poeta Bruno Henrique, pode mudar para outro patamar, caso ganhe a Copa do Brasil.